Olá, audiência. Quero jogar um jogo. Bem-vindos à Lanterna Mágica. Now the game's simple. Best ones are. You want mercy? Play by the rules. John Kramer, mais conhecido por Jigsaw, está morto há mais de 10 anos. Contudo, quando cadáveres que parecem vítimas dos seus jogos começam a surgir, o público suspeita do seu regresso e de um novo jogo a dar início. 7 anos depois do último filme, este é o 8º de uma franchise que iniciou em 2004. Jigsaw ou Godsaw é uma espécie de sequel ou reboot que procura reinventar a saga para novas audiências e começar uma nova franchise. Em 2004 estreou um filme de terror com orçamento mínimo chamado Saw, um jogo mortal entre duas personagens presas numa casa de banho à procura de uma saída. Foi o primeiro filme realizado por James Wan, a pessoa responsável pelos filmes The Conjuring e Insidious, sendo considerado por muitos como o novo mestre do terror. Apesar da crítica não ter sido a mais positiva, tornou-se num grande sucesso de bilheteira. James Wan e Will Whannell, o argumentista, não pareciam interessados em sequelas, contudo o interesse da produtora aumentava, e ao mesmo tempo, um argumento com um enredo semelhante em vários aspectos, criado por Darren Wynn Bousman, começava a circular. Lionsgate decidiu juntar a equipa para reescreverem este argumento, de forma a tornar-se na desejada sequela. Em menos de um ano, criou-se um novo capítulo, distribuído na época da Halloween, que tornou-se um sucesso ainda maior. James Wan, Will Whannell e Darren Wynn Bousman queriam seguir em frente, apesar das insistências de um dos produtores de uma trilogia. Uma sequela parecia estar longe do pensamento das mentes criativas. Infelizmente, esse mesmo produtor, apaixonado pelos filmes, que insistia em continuar, faleceu. Como forma de homenagear a sua memória, decidiram fazer aquilo que ele tanto queria, um terceiro filme que seria mais emocional e focando-se em temas de família e legado. Darren Wynn Bousman regressou como realizador e James Wan e Will Whannell no argumento e história, o fim da trilogia. O sucesso aumentava e apesar dos criadores originais terem se afastado da franchise, esta continuou. Um dos aspectos mais interessantes foi a saga ter permanecido na família, tanto por trás das câmaras como nas próprias histórias. Após o quarto filme, os realizadores eram pessoas que tinham trabalhado na montagem ou design de produção dos filmes anteriores. Para muitos fãs, não era apenas uma questão de jogos e sangue, era continuar a ver um enredo a desenvolver-se neste universo, mesmo que acabasse por perder a lógica. Apesar das sequelas não terem atingido o mesmo nível de sucesso, havia sempre algo especial em assistir o novo Saw nos cinemas. Tornou-se parte do marketing. Se é Halloween, é Saw. Terminaram a saga com o 7º filme em 3D, uma tentativa ridícula de inovar e apropriarem-se do interesse público na tecnologia dessa altura. Já havia suspeitas de uma futura sequela ou reboot da franchise. Lionsgate, a produtora por trás dos filmes, expressou o seu interesse em continuar este universo durante vários anos. Foi apenas em 2016 que anunciaram o desenvolvimento deste filme com os irmãos Spierig por trás das câmaras, sendo o segundo filme da franchise a ser realizado por alguém fora da família. Os irmãos Spierig foram responsáveis por filmes como Predestination e Daybreakers. Recomendo ambos, especialmente o primeiro, uma carreira subvalorizada na minha opinião, com qualidade suficiente para demonstrar o seu talento e dar ao livre rédea para criar algo único e novo. Escusado será dizer que, para uma pessoa como eu, que cresceu com os filmes do Saw, isto era um bom primeiro passo. Eu tenho uma paixão genuína pelos primeiros 3 filmes e o 6º, que considero legitimamente bons, e cada um oferece algo interessante à franchise e ao género do terror. Infelizmente o legado desta franchise foi o famoso género torture porn, devido às sequelas focarem-se principalmente nos jogos e os seus resultados sangrentos. No entanto, esta franchise teve sempre um forte valor emocional para mim. Lembro-me de com 11 anos ter ido ao cinema ver o primeiro filme com o meu pai, algo que tornou-se uma tradição anual. Se era Halloween, era só. Por essa razão, esta franchise teve sempre um enorme apelo e carinho especial. Era uma nova franchise de terror estilo Pesadelo em Elm Street, Halloween ou Sexta-feira 13. Mas mais interessante porque havia uma ideia de continuidade entre as histórias. Por essa razão, apesar do meu lado crítico estar intacto na visualização de todos os filmes, havia algo especial que afetava-me e levava-me a ir ao cinema, comprar um novo DVD e ver o próximo sempre com o mesmo nível de entusiasmo, ainda que a qualidade tivesse a perder-se ao longo dos tempos. Logo quando este filme foi anunciado, eu voltei ao meu estado juvenil, desejoso por voltar a estar na sala de cinema e ouvir a voz do Jigsaw e as frases icónicas, e mantive-me assim até à sua estreia.
Infelizmente, o sentimento de nostalgia não ajudou e o entusiasmo desapareceu gradualmente, até ao fim do filme. Ao fim de 7 anos, a audiência cresceu e a esperança seria que este novo filme da franchise seguisse o mesmo caminho. O problema principal do filme resume-se a um conflito de intenções. Os irmãos Spierig, na realização, alteram o estilo frenético, claustrofóbico e sujo do filme para uma aparência visual mais profissional e cinemática, incluindo os planos coloridos e uma cena inicial de ação. Contudo, esta direção não combina com o argumento que obedece à forma habitual da franchise. O resultado final são duas forças em colisão, um tentando reinventar a franchise e dar início a uma nova saga de filmes, e outra a obedecer à estrutura criada nos filmes anteriores. Podemos dizer que isto faz parte da intenção de homenagear a saga e ao mesmo tempo limpar o caminho para futuras sequelas desta nova versão. Contudo, não resultou porque no final não foi diferente o suficiente para gerar interesse em próximos filmes, e não teve o fator nostálgico dos anteriores para satisfazer os fãs. O elemento divertido e interessante da saga mantém-se neste filme, mas desvanecendo aos poucos quando compreendemos que já vimos isto 7 vezes e uma limpeza visual não é o suficiente para fazer um reboot na franchise e obter o mesmo nível de entusiasmo de há mais de uma década atrás. Segue a mesma forma, sem a reinventar. Um dos objetivos deste reboot é afastar-se também do género torture porn. Esta versão tenta ter sangue suficiente para deixar os fãs de gore satisfeitos, sem exagerar, havendo um aspecto crescente nas consequências das armadilhas. Algo que apreciei, pois recordou-me do primeiro filme. A dependência de efeitos visuais deixaram-me um pouco desapontado, pois parte do interesse em ver os resultados sangrentos das armadilhas eram os efeitos práticos. O medo das armadilhas e jogos continua a surgir, mas com muito menor intensidade, tanto como a criatividade e a ideia por trás destes. Os jogos e as armadilhas param de ser irónicos e tornam-se apenas macabros e pouco inventivos. É literalmente como ver alguém a copiar os métodos do Jigsaw sem saber o que o tornava tão interessante. Um dos jogos envolve simplesmente facas a cair. Parece um cartoon dos Looney Tunes. Algumas ideias prevalecem como interessantes e as personagens têm um mínimo de caracterização para acompanharmos estas sem queixas, mesmo com uma falta de exploração adequada para criar interesse da audiência nas suas respectivas vidas. As mudanças que fazem indicam algo novo, mas é apenas mais uma sequela feita há 10 anos. Admito que é fantástico ver a personagem de Jigsaw e ouvir a sua voz, mas é preciso mais. Até mesmo o final, que era o melhor dos filmes, considerei previsível, e parte do problema é que já sabemos a forma e os ingredientes. Quando fazes um puzzle 7 vezes, eventualmente percebes como funciona antes sequer de começares. E essa é parte da diversão, de certa forma, mas não se chegarmos ao final e sentirmos insatisfeitos. Isso implica um desafio maior à equipa por trás das câmaras. E apesar de estar consciente da dificuldade do caso e que realmente é complicado reinventar uma franchise, tendo um pé atrás e um à frente de forma desproporcional, tiveram tempo suficiente para crescer com a audiência e estarem atentos às exigências e ao fato de sabermos como funciona o universo. Mantenho-me interessado o suficiente em continuar neste mundo e a seguir as possíveis sequelas. Contudo, questiono-me quanto tempo irá durar e se o jogo acabou há anos atrás e estamos apenas a tentar recomeçar algo que perdeu a graça. Caem na sua própria armadilha e não atualizam-se com a audiência que cresceu. E isso faz parte de reinventarem-se. É preciso alterar a estrutura do puzzle. Nostalgia não vai ajudar tanto quanto esperam. É um filme que vale a pena ver se forem fãs da franchise, da mesma forma como assistimos às sequelas, como mais um capítulo a ver no Halloween. Recomendo para os fãs da franchise se quiserem revisitar o passado e divertirem-se numa hora e meia rápida, mas não há muito mais aqui. No final, é o mesmo puzzle, apenas com cores diferentes. Obrigado por assistirem ao vídeo. A Lanterna Mágica deseja-vos bons filmes.